Olá, sejam bem-vindos ao JR Mundo. O programa de hoje vai falar sobre a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que tem sido colocada muitas vezes agora em dúvida, inclusive se seria um instrumento da paz ou até uma máquina de guerra. Fato é que a OTAN foi criada em 1949 dentro do contexto da Guerra Fria, com uma atribuição, inclusive, de se conter a expansão da antiga União Soviética. Agora, com a guerra entre Rússia e Ucrânia, a OTAN volta a ser alvo de críticas e de polêmicas, inclusive com dúvidas sobre a perspectiva da entrada de novos países como Suécia e Finlândia. Para falar sobre esses e outros assuntos, é que nós convidamos a professora de Direito Internacional da USP, doutora Maristela Bastos. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. E você já sabe, o JR Mundo está com um novo episódio toda quinta-feira, a partir das 7h30 da noite. Basta você entrar nas plataformas digitais da Record TV, que tem esse programa e outros tantos aí que você pode assistir. Muito tem se falado sobre a OTAN, não mais como aquela eventual garantidora da paz internacional, mas às vezes até como uma espécie de máquina de guerra. Como que a senhora vê isso, hein? Originariamente, ela foi criada para ser uma máquina de contenção da guerra, né? Porque nós vamos ter presente que a OTAN foi criada em 1949, no final da Segunda Guerra Mundial, quando o cenário geopolítico internacional, esse que nós conhecemos até a Guerra da Ucrânia, foi criado, né? Com a ONU, com a OTAN, né? E outra, o FMI, o Banco Mundial. Então, a OTAN entrou num contexto de pós-Segunda Guerra com a finalidade de fazer uma aliança entre os países membros para se protegerem contra uma possível invasão comunista, ou seja, contra uma possível, digamos, corrida da União Soviética, então vamos lembrar da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em direção à Europa continental e podendo chegar no continente americano. Então, originariamente, foi uma aliança para garantir que qualquer ameaça aos países membros, né? Então países que não queriam o comunismo, países então que se encaminhavam para ter como aliado principal os Estados Unidos, se garantiriam, se protegeriam, se consertariam em torno desse compromisso de que a agressão a um deles, ou a ameaça do comunismo em um deles, representaria a ameaça para todos. Então ela veio com a ideia de conter, né? Mas se houvesse uma invasão, agir. Então, é por isso que a gente tem esses dois lados da moeda. É garantir a paz, quer dizer, servir de inibição pela sua potência, pela sua presença, pela sua existência, e, ao mesmo tempo, em havendo a agressão ou a ameaça, sair em defesa daquele país ameaçado. E a senhora acredita que durante todas essas décadas, partindo-se desse preceito, a OTAN tem conseguido honrar a sua tradição originária de manter a paz? Então, até os anos 90, a OTAN não tinha mostrado a que veio. Não tinha tido, digamos, maiores incumbências. Ela estava fazendo o seu trabalho de adesão dos países membros. Até os anos 90, ela já começava, a partir dos anos 90, olhar para o leste europeu, né? Começava ali a flertar com aqueles países que originariamente não deveriam entrar para a OTAN, ou seja, as antigas repúblicas da União Soviética, começa a olhar para lá, mas sempre estrategicamente, colocando uma base militar aqui e ali. Em 90 ela entra, vamos lembrar, em funcionamento com a invasão do Iraque ao Kuwait, né, Saddam Hussein, aí pela primeira vez ela usa a sua força armada e depois nos Balcãs, em Kosovo e Bósnia e Herzegovina. Agora, acaba até sendo uma espécie de contradição, né, doutora? Porque anos 90, que são marcados, inclusive, pela queda da então União Soviética, o desmembramento em várias repúblicas, inclusive a queda do Muro de Berlim. Ou seja, a então ameaça comunista já poderia estar num outro momento. E é aí que a OTAN mostra suas garras? Mas você trouxe o ponto nevrálgico de tudo isso. Porque nos anos 90, você lembra bem, cai o Muro de Berlim. E como é que o Muro de Berlim cai? Graças a uma série de negociações, vamos lembrar do Gorbachev de um lado, perestroika, não é? E Bill Clinton do outro. Então, ali, quando cai o Muro de Berlim, é feito um compromisso entre a OTAN, então aí capitaneada pelos Estados Unidos, e
os russos, que então agora iriam concordar com o esfacelamento da União Soviética, cada república adquiriria sua independência e a Rússia ficaria de grande líder. Naquele momento, foi feito um compromisso entre Gorbachev e OTAN, ou seja, Estados Unidos, de que eles, depois de derrubado o Muro de Berlim, a União das Repúblicas se dissolveria, o Pacto de Varsóvia se dissolveria. Em 91, se eu não me engano. Exatamente. O Pacto de Varsóvia se dissolve, porque não tem mais o contraponto com a OTAN. Esses compromissos todos foram feitos pela Rússia. E se a gente prestar atenção, a gente diz, bom, mas só os russos abriram mão? Então, cai o Muro de Berlim. A União Soviética vai se desmembrar, né, em países independentes. Acabam com o Pacto de Varsóvia. E a OTAN e os Estados Unidos não dão nada em troca? Será que Gorbachev teria sido tão ingênuo? Não. A contrapartida foi a OTAN não cresce para o lado do leste europeu. Ela fica onde está e não vai absorver as antigas repúblicas amigas de Moscou. E essa promessa foi descumprida. Tanto é que nós chegamos a essa conta que o Putin veio de uma certa forma cobrar. Agora, a senhora acredita que algumas décadas depois, vivendo o que estamos vivendo, com a invasão da Rússia na Ucrânia e tendo como parte dos argumentos de Vladimir Putin justamente essa aproximação que, segundo ele, o próprio Bill Clinton podem ter jogado excessiva, chegando ali na Ucrânia, ameaçando, entre aspas, uma certa zona tampão que o próprio Putin sempre fala. A senhora acredita que talvez uma das explicações, uma das consequências, melhor dizendo, para essa guerra atual seria justamente esses tentáculos da OTAN? Sem dúvida. As pessoas, sobretudo os internacionalistas, os estadistas, não gostam muito de tocar nesse ponto que você levanta, porque estariam, de uma certa forma, indiretamente autorizando ou dando, digamos, fundamentos a essa invasão. Quase que uma justificativa. Exato. E o que não seria, porque nenhuma invasão é tolerada pelo direito internacional, nenhuma entrada em território do vizinho e violação da soberania, sobretudo com o uso da força, são toleradas pelo direito internacional. Contudo, se a gente pensar friamente, com um certo distanciamento e sem paixões, nós vamos ver que os anteriores presidentes que lá se revezaram, né, da Rússia, eles foram tolerantes. Porque quando a Ucrânia disse eu quero entrar para a OTAN, foi que Putin, então, pulou. Ele disse, olha, eu tolerei tudo, eu aguentei todas, né? E foi a Letônia, a Estônia, né? Foi a Hungria, foi a Polônia, mas a Ucrânia me é um território muito caro, ainda que independente, mas aqui eu não vou tolerar. Como se não bastasse somente a Ucrânia, dois países aí nórdicos, Finlândia e Suécia também levantam o dedo e dizem, eu também quero. Eu acho que naturalmente prevendo aí fazer parte desse pacto de não agressão, que assim eles constroem uma espécie de proteção, né? Já que invadiu um, teoricamente, invade a todos. Como é que a senhora vê essa vontade desses dois países de entrarem também para a OTAN? Num momento que não era o ideal. Quer dizer, quando é que é o momento ideal? É difícil dizer, mas esse não era o momento. Correto. Não era o momento porque ali já está uma zona, já temos uma zona inflamada. Muito tenso. Já temos uma zona de tensão. Isso adensa a tensão, porque a Finlândia é um dos 5 países que tem fronteira com a Rússia, mas ela tem mais de 1.000 quilômetros e 300 metros de fronteira. É muito grande, é uma fronteira muito extensa para a Rússia tolerar um possível ali equipamento da OTAN ou observadores da OTAN. Quer dizer, estariam muito perto de um país que já sinalizou que a OTAN tem que ir para mais longe. Putin, ele não está dizendo que a OTAN tem que desaparecer, ele está dizendo que ela tem que ir para mais longe, de forma tal a dar segurança às fronteiras russas. Então, não é o momento, porque agora é um momento de todo cuidado, de toda atenção. Qualquer fósforo que você acender, ele pode levar a uma explosão. Então, não é o momento de Finlândia e Suécia. Isso parece e soa
como uma provocação. Sem falar que a Suécia tem uma indústria bélica extremamente competente e organizada, né? A gente não costuma sempre ter Suécia e Finlândia em grande, digamos, em grande conceito, Exato. né? Mas, na verdade, são, e daí a objeção da Turquia à entrada desses dois países na OTAN, né? Diz que já superou e aceita, Turquia aceita a entrada de Finlândia e Suécia, até porque precisa da unanimidade dos 30 países membros da OTAN para admitir esses dois. Já venceram as resistências da Turquia. Mas quais eram as resistências da Turquia? Não era só um apoio à Rússia, e talvez nem fosse. É porque na Finlândia e na Suécia existem grupos terroristas bem importantes. Inclusive grupos terroristas que tentam derrubar o governo da Turquia. Então, assim, não são territórios totalmente, digamos, pacificados. Há muita controvérsia sobre o que é gerado ali dentro da Suécia e da Finlândia. Então, a entrada para a OTAN é muito preocupante para a Rússia. Por falar em Turquia, doutora, inclusive não faz tanto tempo assim, com a invasão da Turquia no norte ali da Síria, em função da questão com os curdos, acabou inclusive trazendo uma espécie de constrangimento, um problema que o exército turco acabou sendo até acusado de ter cometido crimes de guerra. Como é que fica esse contexto dentro da OTAN? Exatamente. Como é que eles administram essas violações de direito internacional, inclusive de direito humanitário? A Turquia é um país hoje que está sendo tratado com muito cuidado, não só pela União Europeia, que está ali do lado, mas como pelos Estados Unidos e pelos parceiros da OTAN, porque é um país que vem violando reiteradamente os direitos humanos e não tem se comportado, digamos, em acordo ou de acordo com as resoluções da OTAN. Então, é um país que, não digo que será expulso, mas é um país que, como cedeu agora na entrada da Suécia e da Finlândia, foi justamente porque sofreu uma pressão interna de dizer, olha, mas você não pode se indispor àquilo que a maioria quer. Até porque você não está nessa posição. Tenha presente que você, Turquia, como membro da OTAN e como parceiro do Ocidente, você está numa posição bem delicada. Ou você dança conforme a música, né? Ou você corrige os seus problemas, ou nós vamos colocar você aí de escanteio. A senhora falou em expulsão. Existe esse tipo de circunstância? Tem algum país que chegou a ser expulso? Até hoje não. Até hoje Ele não. pode sofrer um congelamento dentro da organização. Seria o quê, por exemplo? Não ser chamado para reuniões importantes, não ter representante nas comissões mais importantes, né? Comissões que decidem a política da OTAN, da organização para aquele ano, ou para onde vão os exercícios militares, onde será colocado um quartel-general, em que território. Ele é como se ficasse congelado, como se ele ficasse uma persona não grata. Ele participa, mas não muito, sabe? E isso significa um esfriamento. E esse esfriamento pode um dia chegar à expulsão, mas isso ainda não aconteceu. Agora, doutora, a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Esse nome acaba ficando um pouco de escanteio à medida que eles vão esticando os seus braços, por exemplo, em direção à Ásia. Um exemplo disso seria a Cúpula de Madrid, em que eles convidaram Japão, Coreia do Sul, Nova Zelândia e Austrália para poder participar. O que estaria por trás disso? Esse é um outro bloco importante no mundo. Nós falamos dos europeus, nós falamos do continente americano, dos latino-americanos, dos centro-americanos, lá dos Estados Unidos, Canadá e México. Quer dizer, nós estamos falando do mundo como se fosse um queijo suíço cheio de buracos, e esses buracos seriam as regiões importantes. Correto. Os tigres asiáticos, os europeus, os americanos do norte, os americanos do sul, da América Central. Mas há um que você destaca agora, que é um novo bloco, que é esse: Japão, Nova Zelândia, Austrália. Quem são esses? Como é que eles se agrupam? Se eles não se agrupam com os europeus, se os japoneses não estão com os chineses, não estão com os russos, eles estão com o quê e o que eles representam? Então, é muito importante essa aproximação com eles. Não só para tirá-los do lugar nenhum, enquanto bloco, e colocá-los em algum lugar, e também mostrar para o mundo que eles são importantes
E que se eles e quando se compuserem como um grupo, como o BRICS, por exemplo, quando eles se organizarem, eles terão um peso no cenário geopolítico internacional que vai se descortinar após guerra da Ucrânia. Porque esse cenário que nós temos hoje, né, ONU, OTAN, União Europeia, OMC, né, tigres asiáticos, isso vai se recompor depois da guerra, e ao se recompor esse cenário no pós-guerra, qual será a evolução do cenário geopolítico? Esses personagens que você citou vão aparecer, e vão aparecer com proeminência, vão aparecer com importância econômica, estratégica, militar. Então, nós vamos ter aí um mundo novo, não sei se para melhor ou para pior, sim. e esses arranjos chamam eles, dando importância, focando a relevância deles no cenário novo geopolítico. Professora, recentemente, Vladimir Putin disse, não só foi a primeira vez, mas que a OTAN acaba sendo mais um instrumento político dos Estados Unidos para manter aí seu poderio do jeito que sempre foi. É isso mesmo? É isso mesmo. É mesmo, ele acertou. A OTAN, quando criada, ela foi criada basicamente sob os auspícios dos Estados Unidos e para que os Estados Unidos tivessem um locus, um lugar, um palco, no qual ele pudesse ter a proeminência e pudesse agregar outros que viriam e ficariam ali, não subjugados, mas ficariam, digamos, ao lado, concertados, aliançados com os Estados Unidos contra o comunismo, né? E, por outro lado, o Pacto de Varsóvia era o palco da União Soviética, especificamente da Rússia, de Moscou, para, de fato, difundir o comunismo, levar a sua ideologia e também cuidar da segurança dos países então, que compunham aquela aliança chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, nós tínhamos um mundo bipolar, um mundo da OTAN, Estados Unidos, e contra o comunismo, e um mundo lá do leste, com a União Soviética, mais capitaneada pela Rússia, e o Pacto de Varsóvia. Assim era um mundo bipolar. No meio disso aí, a famosa cortina de ferro. E todos nós, né? A cortina de ferro ali que justificava a presença da OTAN, né? Mas depois a OTAN foi se reinventando. Professora, eu vou jogar outra frase para a senhora, que na verdade é do presidente francês, Emmanuel Macron, que disse que a OTAN, por vezes, parece estar em estágio de morte cerebral. O que ele quis dizer com isso? É forte. Ele quer dizer morte cerebral porque não tem feito nada pelo mundo, não tem feito nada pela paz, não tem feito nada nem mesmo para os países membros. Num documento batizado como OTAN 2030, eles colocam, pelo que eu entendo, num caráter até de sinal amarelo, a respeito da China, enquanto um expoente não só de crescimento econômico, mas também com intenções claramente militares. Como é que a senhora vê isso? A OTAN cuidar da paz no mundo sem conversar com a China é bem difícil. Eu diria com a China, com o Japão, né? Eu diria também os países que você citou antes, Austrália, Nova Zelândia. Quer dizer, é uma nova OTAN que tem que emergir. Uma nova OTAN voltada para outros fundamentos que não aqueles que levaram à sua criação em 1949, porque o mundo mudou. Então, qualquer iniciativa em torno da paz e da segurança global passa pela Ásia hoje e passa pela China. E dizer que a China está do lado da Rússia, ou está do lado a China está do lado dela mesma, né? É claro que ela hoje tem mais, digamos, estradas asfaltadas em direção à Rússia, mas não interessa para a China brigar com ninguém. O que equivale a dizer que para todos interessa ter a parceria da China. Não há acordo de paz hoje, não há segurança do mundo, né, que não passe por eles. Agora, professora, não só interessada na China, que é um gigante e que, coincidentemente, essa China comunista vem também de 1949, né? Criação da OTAN. A OTAN chega até a América do Sul, sobretudo com os colombianos, firmando aí um pacto, um acordo de treinamento. Como é que a gente pode entender isso melhor? Afinal de contas, pode existir margem para eles entrarem por aqui também? Não poderia, né? Mas se o país faz um acordo para recebê-los, né? Pode. Sim, pode. Agora, a pergunta que se faz é que treinamento a OTAN leva? É o treinamento da OTAN? A OTAN tem um exército? Não, a OTAN não tem um exército. Então, se as pessoas perguntam qual é o exército da OTAN,
é mínimo e ela conta com os soldados, os militares de cada um dos países membros. Cada um dos países membros põe à disposição da OTAN um contingente muito pequeno de soldados. Correto. Pode aumentar conforme a circunstância. Então, esses soldados vêm de cada um dos países. Quem mais põe soldado são os Estados Unidos. Então, quando essa, digamos, equipe da OTAN, esses militares da OTAN vão, quem são? É um exército multilateral, né? São soldados que vêm dos países membros, conforme os países membros têm disponibilidade, mas geralmente organizados pelos militares americanos e que rezam numa cartilha, que é uma cartilha norte-americana, né? O quanto tem de influência da CIA nessas incursões na Centro-América. Por falar de influência, a senhora vê alguma possibilidade de influência da indústria armamentista norte-americana com possíveis interesses da OTAN? Certamente, Ali não tem nenhum anjo nessa organização, né? Há aí uma troca de interesses, até porque grande parte do financiamento para levar um presidente à Casa Branca vem da indústria do armamento, né? Mas também da indústria farmacêutica, mas fundamentalmente da indústria do armamento. Então, esse chefe da Casa Branca, ele não se descola, porque ele fica capturado por esse financiamento. Por mais que ele se diga independente e o seja, é da condição humana a captura, né? Você me ajudou. Bom, então, fundamentalmente, há sim, na origem disso tudo, grandes interesses militares, né? Professor, bélicos. O nosso tempo, infelizmente, já está terminando, mas eu não quero perder a chance de que a senhora me faça, com base de princípio a OTAN, uma curta avaliação sobre guerra entre Rússia e Ucrânia. Como é que a senhora vê? Será que nós podemos pensar num desfecho, numa negociação, a OTAN dentro disso? Porque não dá mais, né? Não, eu vou dizer para você o que eu já disse em outros lugares e vou ser repetitiva. É muito importante que o mundo se dê conta que todos estamos em guerra. Então, nós temos uma guerra lá, localizada, militar, né? A Europa tem uma guerra particular decorrente indiretamente dessa guerra e o resto do mundo está em guerra econômica, né? Nós temos aí populações famintas, né? Exato. É preciso alojar, vestir, alimentar populações decorrente desses pouco mais de 100 dias de guerra. Então, urge que o mundo organize aí uma comissão multilateral de pessoas que mantêm uma neutralidade, internacionalistas que mantêm uma elegância e que possam falar tanto com a Ucrânia como com a Rússia, ou seja, pessoas que não estão comprometidas. Exemplo, Angela Merkel. Exemplo, o próprio Macron. Exemplo, ex-presidente Michel Temer. Por exemplo, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Michelle Bachelet, do Chile. Ou seja, uma equipe... Bill Clinton, talvez. Bill Clinton, Hillary Clinton. Obama. Quer dizer, pessoas que não se contaminaram com discursos a favor ou contra. Que possam, com uma agenda, com um mandato específico, ir para aquela região o mais rapidamente possível e conseguir negociar um cessar-fogo. Porque um cessar-fogo vai permitir a troca de soldados, vai permitir salvar pessoas, levá-las de um hospital para outro, vai permitir que a Ucrânia escoe os seus grãos para alimentar o mundo que está faminto. Então, isso é possível, não é fácil, mas é possível. E também, no âmbito desse mandato dessa comissão, essa conversa com Zelensky e com Putin do que é possível para reconstruir o país. Provavelmente, Zelensky vai ter que abrir mão de alguma parte do território. Mas é melhor abrir mão de um território agora, que ele pode reconquistar depois, quando muda o presidente da Rússia mais para frente, e fique com algum território que ele possa reconstruir, chamar as pessoas de volta para casa, levar as crianças para a escola. Então, é muito importante que o mundo não se acovarde, não se apequene diante das dificuldades da busca de uma negociação e constitui, de fato, uma equipe que possa ir e conseguir esse cessar-fogo. Tá ok. Professora Maristela Basso, professora de Direito Internacional da USP, foi um prazer imenso conversar com a senhora. Muitíssimo obrigado pelas suas informações. Eu é que agradeço vocês da TV Record. Fiquei muito honrada e muito feliz de ter vindo.
E o JR Mundo vai ficando por aqui. Você pode assistir esse programa, a outros programas, toda quinta-feira a partir das 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.